Paz e graça para você ligado nessa programação. Estamos iniciando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E hoje nós vamos falar sobre as redes sociais. Grande realidade para a maioria, para não dizer 100% da juventude mundial, né? Sobretudo a juventude ocidental, e também boa parte dos não tão jovens assim. Quase todo mundo, né? Sempre tem uma exceçãozinha aqui ou ali, mas quase todo mundo tem algum perfil, ou sei lá que nome se dá, para estar presente em alguma rede social. E um dos fenômenos, né, muito presentes nas redes sociais brasileiras é o fato de que você encontra de maneira extremamente abundante referências a Deus ou a Jesus nessas redes sociais. E isso é um fenômeno novo, né? É bem verdade que na cultura brasileira nunca se deu lá muita importância ao terceiro mandamento da lei de Moisés. Aquele que dizia, e diz, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porquanto o Senhor não terá por inocente aquele que assim fizer. No hemisfério norte, esse mandamento foi incorporado à cultura, né, dos países cristãos, evidentemente, ou que receberam influência do judaísmo, e a gente percebe claramente que há uma preocupação grande em se evitar uma referência direta ao nome de Deus ou ao nome de Jesus. Tanto é que em inglês, por exemplo, a mesma palavra usada para xingar é usada para blasfemar, né? Na nossa língua são duas coisas muito diferentes. Parece que no hemisfério norte não é bem assim. Então a pergunta que fica é a seguinte: será que o uso abusivo de referências a Deus e a Jesus nas redes sociais não viola, de certa forma, o terceiro mandamento da lei de Deus? Outra coisa, por mais que seja um traço cultural, né, ou que identifique o comportamento dos brasileiros um pouco mais desleixado em relação ao respeito que se deve ao nome de Deus, ao nome de Jesus, etc., cabe ressaltar que, pelo menos, entre os cristãos deveria ser muito diferente. Não apenas porque o mandamento está na Bíblia, mas também por causa da herança do judaísmo. É impressionante como até hoje, nos textos judaicos, a gente reconhece quando um autor é judeu, temente a Deus, né, ou como a gente diz, um judeu conservador, porque mesmo em português eles não escrevem a palavra Deus, eles usam um asterisco no lugar da letra E, né, justamente em respeito a esse preceito da lei divina. Nem sempre, quando a gente escreve ou fala de Deus, nós estamos violando o terceiro mandamento, é verdade. Mas, por via de dúvidas, os judeus tomam isso como base. Sempre que forem se referir a Deus por escrito, omitem uma letra. E, quando isso é verbal, todo mundo sabe, pelo menos boa parte dos cristãos conhece, o fato de que, ao se referir ao nome de Deus, lendo o texto sagrado, os judeus trocam a palavra para não violar o terceiro mandamento e usam o termo Senhor, em hebraico, Adonai. Por que nós não herdamos esse respeito, esse temor? Será que nas redes sociais nós não devemos também ter reverência para com as coisas sagradas, sobretudo para com o nome que está acima de todo nome? Ou isso é exagero de gente antiga? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria e satisfação que iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Para você ganhar os presentes que a Agrade e os outros patrocinadores distribuem no programa, você deve agora mesmo entrar no site www.vejamsó.com.br, votar na enquete e assim você estará habilitado e habilitada para os sorteios que nós vamos fazer. Conheça agora os nossos convidados. Voltou ao programa o nosso consultor de inovação e tecnologia, né, o irmão Volney Faustini. Paz e graça, Volney, tudo bem? Paz e graça, uma alegria estar de volta aqui, participar de mais um programa Vejam Só.
Você agora está na Igreja Batista da Água Branca, é isso que eu estou vendo aqui, né? Na verdade, na última vez eu fui apresentado como do Morumbi. Eu estive no Morumbi, isso já faz muito tempo, minha filha mais velha tinha nascido à época. Depois nós mudamos, a família aumentou, morei fora de São Paulo, aqui nos arredores. Daí agora, faz uns 6, 7 anos, estou de volta para São Paulo, estou na Batista da Água Branca. Muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer. Do outro lado, depois de bom tempo sem participar do programa, mas voltou hoje, o especialista em questões hebraicas, autor de vários livros que a gente apresenta aqui no programa, o professor Davi Correia, que é, entre outras coisas, é professor da Academia de Estudo dos Profetas Bíblicos, além de, como eu disse, escritor. Paz e graça, professor Davi, tudo bem? Boa noite, pastor, e todos os telespectadores. É um prazer revê-lo, depois de algum tempo impedido de estar aqui por alguns convites que vocês fizeram, mas por motivo de saúde só. E também a alegria de ver o Volney depois de 40 e poucos anos da palavra da vida. Pois Naquela época eu tinha 1 metro de altura. Quanto você mede agora? Agora 2. Tá certo. Faz muito tempo. O senhor deu aula na palavra da vida? Não, mas eu participava de trazer os alunos de lá em 65, 66, 67, e ele também participou, para levar para evangelizar judeus em Bom Retiro. Ah, no Bom Retiro. Você fez a missão messiânica? Exatamente. Muito bom. Foi quando eu conheci o senhor? Pois, exato. Muito bem, muito obrigado pela presença do senhor, professor Davi. O senhor ministra as aulas no Templo Batista de Indianópolis? Isso, perfeitamente. Que fica... na Alameda Jurupis, 1270. Somos às suas ordens. Quais são os dias que tem aula? Só terça-feira. À noite? À noite, sim. Das 8 às 9h30. Das 8 da noite às 9h30. O curso é focado nos profetas do Antigo Testamento? Certo, do ponto de vista do judeu para a igreja. Mostrando o problema em que Israel sofreu de não dar crédito aos profetas e as consequências. Isso serve de lição para hoje. Muito bem. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai assistir agora a matéria preparada pela Kátia Silva, que apresenta o tema de hoje. Vejam só. Para auxiliar em pesquisas universitárias, a internet chegou ao Brasil por volta de 1988. E a partir de 1995, a Embratel, por meio de uma autorização do Ministério das Telecomunicações, disponibilizou seu acesso para o uso comercial. O crescimento da internet no mundo é espantoso. Atualmente, são mais de 2,5 bilhões de pessoas interligadas. Com o avanço das tecnologias, não demorou muito. Então, surgiram as redes sociais. A primeira delas surgiu em 1995 nos Estados Unidos e Canadá, chamada Classmates, com o objetivo de conectar estudantes da faculdade. Atualmente, existem diferentes tipos. Dentre as mais famosas, podemos citar as profissionais, como o LinkedIn, e as de relacionamento, como o Facebook, o Twitter, o MySpace e muitas outras. E quando o assunto é evangelizar através das redes sociais, será que isso funciona? Segundo uma pesquisa realizada pela Global Media Outreach, com mais de 100 mil pessoas por todo o mundo, o evangelismo pela internet tem produzido grandes resultados e verdadeiros seguidores de Cristo. De acordo com a pesquisa, mais da metade das pessoas que aceitaram Cristo através da internet continuam compartilhando a sua fé a outras pessoas, sendo que 34% afirmaram que fazem sua confissão de fé através do cyberspace, além de ler a Bíblia todos os dias. Mas, e o terceiro mandamento? Onde fica nessa história? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mas o que seria usar o nome de Deus em vão? O uso excessivo dos nomes de Deus e Jesus nas redes sociais.
não viola o terceiro mandamento? Isso é o que discute o Vejam Só desta noite. E é claro que nós não estamos incluindo no debate de hoje o uso do nome de Deus e de Jesus em transcrições de pregações ou textos que discorram sobre as Sagradas Escrituras, os ensinos de Jesus e tal. Claro que não. Nós estamos nos referindo ao uso do nome de Deus e do nome de Jesus fora desses contextos, né? E que é extremamente comum. Por isso, no nosso tema, a gente usou a expressão uso abusivo, né? O que você pensa a respeito? Entre no site www.vejamsó.com.br e vote na enquete que diz o seguinte: em sua opinião, o uso abusivo do nome de Deus e Jesus nas redes sociais é, primeira resposta, uma forma de evangelização. Bom, tem até base bíblica. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz lá: pregue, instes, redargas, fale, a tempo, a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Texto meio estranho de Paulo a Timóteo, dizendo: tem que evangelizar, não interessa se os outros estão interessados ou não. Então, tá. Pelo menos é uma base bíblica teórica, né, para quem responder a primeira. Segunda resposta: uma violação clara do terceiro mandamento. Afinal de contas, o nome de Deus, o nome de Jesus são nomes santos e o contexto em que eles aparecem deve ser santo também, eles não podem ser banalizados, né? E terceira resposta: não sei ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete, você está concorrendo aos sorteios que nós vamos fazer, dos quais falaremos daqui a pouco. Porque agora é hora de falar sobre o Sonoquality, o colchão da saúde, a maneira mais gostosa e mais literalmente moleza de tratar da saúde. O assunto são redes sociais. Então vou começar pelo professor Volney Faustini, que é consultor de inovação e tecnologia. Obviamente vive pendurado nas redes sociais. Ou não? Na verdade, hoje a coisa é muito mais prática, né? Quer dizer, você pode acessar a sua rede social, Facebook, Twitter, os seus e-mails, você pode acessar tanto pelo computador de terceiros, como pelo smartphone, seja iPhone, seja um outro sistema Android ou não. Então, hoje em dia, você não precisa ficar hipnotizado pela tela do computador. Você tem um jeito, assim, facilitado, não ofensivo, porque é muito ruim você ver pessoas que vão para a mesa almoçar, jantar e estão lá com o seu telefone, ou estão olhando o seu iPad, ou abrindo o seu notebook, ou nem tendo tempo para almoçar ou para o convívio familiar. Então, é importante realmente ter esse equilíbrio, realmente ter um tempo para você fazer as outras coisas, não deixar você ser absorvido pelas redes sociais. Na verdade, redes sociais sempre existiram. É que as redes sociais, elas se aglutinam de uma forma mais fácil pela internet. Então, na verdade, são redes sociais da internet. Né? E como é que você vê o uso do nome de Deus e Jesus nelas? Então, eu pessoalmente, eu não gosto quando se usa, há um abuso dobrado aí. Primeiro, o abuso é você querer usar a ferramenta para divulgar mensagens sem ouvir o seu interlocutor. Então não se faz mais isso. Não se aborda uma pessoa sem pedir licença e sem perguntar quem é essa pessoa, o que ela deseja, o que ela intenciona. Então tem muito evangelismo que é pregação para o coral. Muita gente querendo me evangelizar ou mandando mensagens que não têm a ver comigo. Então eu acho que aí já é um primeiro abuso. O segundo abuso é realmente você usar o nome de Deus, é você colocar algumas coisas que não são apropriadas para o ambiente da rede social. A rede social é um ambiente mais informal, um ambiente para conversas. Algumas conversas mais amenas, outras conversas com uma certa profundidade que pode ser uma discussão.
Mas aí eu acho que já tem um contexto mais formal, e nesse caso de um contexto mais formal, eu não vejo problema algum em se dar a citação a Deus, ou a citação do versículo, enfim, colocar a argumentação como se fosse num estudo, como se fosse numa coisa embasada. Perfeito. Professor Davi, antes do senhor dizer o que o senhor acha das redes sociais e também do tipo que se faz do uso do nome de Deus e Jesus, queria que o senhor explicasse para nós, como professor e hebraísta, né, versado nas questões hebraicas. Não, mas é versado nas questões hebraicas. De onde vem essa coisa dos judeus de nem sequer escreverem a palavra Deus por extenso? Isso Então, é o seguinte... não tomarás o nome de Deus em vão, não é isso? Uhum. Isso é uma ligação, é uma maneira inseparável de Deus estar ligado com a sua nação. Isso é um dos objetivos de testemunho da existência da nação de Israel até hoje, de manifestar a honra e o respeito a este nome, que escolheu Israel dentre todas as nações para ser uma nação que testemunhasse sempre o seu nome. Certo. Então, é impossível separar Israel do nome de Deus. Então, quando a lei foi dada, ela foi dada para mostrar a diferença que Israel devia se conduzir na sua terra com as nações em volta. Todas as outras nações usavam o nome dos seus deuses de qualquer maneira. Ele não. Ele não podia levantar o nome, por isso os rabinos usam a palavra levantar o nome de Deus por qualquer pretexto, por qualquer condição, etc. Então era um respeito muito grande a isto. E isto é uma lição para a igreja também. E para o povo evangélico, mesmo que nós não estejamos debaixo da lei, do regime da lei, mas a instrução é essa. O regime, eu não estou debaixo desse regime, mas eu aceito a instrução, não é? E a gente com toda facilidade, a gente pode estudar os nomes de Deus, honrando, sem estar debaixo do regime da lei. E nessa questão da internet, o senhor acha que há abuso em relação ao nome de Deus e de Jesus? Olha, se a internet está sendo dirigido para crentes e de crentes para crentes, então poderá acontecer isso. Né? Eles são responsáveis, porque se quando a gente quando lemos em Êxodo 20, 27, ele não deixa as pessoas inocentes. Portanto, há um julgamento sobre essa situação. E mesmo que nós não estejamos vivendo debaixo do regime da lei, a instrução é dada. E toda a instrução é para nós também. Não que vivamos debaixo das penalidades da lei, mas da instrução da lei. Porque não é verdade, professor, que todo mandamento da lei de Moisés tinha um princípio por trás que é favorável, se esse princípio for respeitado, ele é favorável a nós, não a Deus, não é isso? O objetivo da lei é nos guardar, nos resguardar, nos proteger. É uma maneira é o seguinte, a lei, Deus deu a lei para Israel, não para a igreja, deu para Israel, para mostrar como ela tem que ser diferente das outras nações. E tem que se resguardar por esta conduta. Nós temos que nos beneficiar dessa instrução, mesmo que não vivamos debaixo do regime, para mostrar como somos gratos ao nosso Salvador que veio de Israel. Tá bem. Tem uma questão dos dois mandamentos que se interligam, né? Que é o nome de Deus em vão e não terá outros deuses diante de mim. Quer dizer, a soberania e a unicidade de Deus diante do povo e diante do planeta, diante da terra, é muito forte. Então, quando se fala o nome de Deus em vão, está, na verdade, sendo desrespeitoso àquela condição que ele é único.
que Ele é o Senhor de tudo. Então, é um pouco da falta de esses problemas que a gente vê na internet, de usar muito, de ser realmente uma coisa muito popular, muito vulgar, é porque não há uma radicalidade com relação a reconhecer que Deus é único, que Deus é Senhor. Então eu vejo realmente um problema que se aprofunda quando a gente analisa o tipo de vulgaridade com que certas pessoas usam a palavra de Deus. Eu me lembro que quando trabalhava numa editora evangélica, Vida Nova, Edições Vida Nova, lá com o Dr. Shedd e tal, tinha lá um americano, não foi o Dr. Shedd, mas um americano muito querido, Dr. Alan, que me deu uma lavada, mas ele só faltou bater em mim, chegou perto. Porque, batendo papo, conversando, e eu era amigo dele. E, a certa altura, uma coisa que é da nossa cultura brasileira muito desleixada, né? A certa altura eu falei, Deus me livre, pra quê? O homem ficou transtornado, como se eu tivesse falado um palavrão. E quando ele ficava nervoso, ele não conseguia falar em português. Ele começou a falar em inglês. E ele usou o termo que eu tinha blasfemado, né? Só que eu entendi xingado, porque é a mesma palavra em inglês. Chamado, né? E aí ele me fez um sermão danado, que de jeito nenhum a gente podia falar uma coisa dessas, porque é violar o terceiro mandamento, é desrespeitar a honra de Deus e tal. É por isso que eu estava dizendo, a diferença é estar debaixo do regime. Ele parece que reagiu como se estivesse debaixo do regime. E eu não estou debaixo do regime, estamos livres da lei, por Cristo. Mas o respeito que o testemunho que Israel dá, isso eu devo. E nós devemos demonstrar. E somos bem relapsos, nós brasileiros. Né? Somos demais. Pelo que eu vi lá, você que conviveu muito com os americanos são mais respeitosos? De uma certa forma, sim, mas no fundo o homem é homem, né? Então sempre tem os vacilos, né? Eu me lembro uma vez que eu, por não conhecer bem o inglês, a gente estava montando Geração 79 e a gente tinha muito relacionamento com o pessoal da Associação Billy Graham, que viria para o Brasil, que estava ajudando. E eu uma vez falei, eu quis colocar um ponto e eu coloquei uma forma muito exagerada em inglês. E a turma ficou toda empolvorosa, né? Daí me chamou de lado o Eros Pasquini e falou, você tem ideia o que você falou, né? Você exagerou nesse termo. Eu falei, nossa, nem pensei nisso. Daí fui pedir desculpa. Então, tem essa questão da mudança cultural, né? Que você às vezes usa os termos de uma forma errada, fora de lugar. Mas realmente eu acho que nós temos que nos policiar. Graças a Deus, às vezes é falado de uma forma muito boca para fora, fica desrespeitoso. Burocraticamente, né? Burocrática, muito, muito bem lembrado, professor Davi. Então, pois é. E você, o que pensa a respeito? Entre no site www.vejamsó.com.br, vote na enquete e você nos ajudará a discutir esse tema. A Clarice, lá de Cortamão, na Bahia, diz assim, afinal, Deus não quer que nos refiramos a Ele por qualquer bobagem. Isso é chamar o nome de Deus em vão. Ou não quer que utilizemos seu nome próprio. Pergunto isso porque, meio que malandramente, muitas pessoas substituem seu nome por Eterno, Senhor, etc., quando querem referir-se a Deus em situações menos edificantes. Será que consegui fazer me entender? Sim, Clarice, nós vamos discutir isso. Trocar a palavra resolve o problema? No próximo bloco a gente vai discutir isso a exaustão. Muito bem. Ficou aqui a questão da Clarice, lá da Bahia, que perguntou se trocar o nome por Eterno, Senhor e tal, não resolve o problema que a gente está discutindo aqui. Resolve, professor Davi? Quando você estava falando isso, que eu me lembrou do Salmo 110. Davi recebendo a revelação dizendo, disse Jeová ao meu Adoni, colocando os dois no mesmo nível, mas mostrando duas pessoas diferentes. Disse Jeová ao meu Adoni,
assenta aqui à minha direita. Então, aqui. Agora, é um artifício de não tratar da palavra Jeová, né, que o judeu faz. Mas, biblicamente, analisando biblicamente, às vezes Jeová está falando com Jesus e quando fala com Jesus menciona nos livros de Salmos, no livro de Isaías, ele fala Jeová falando para ele, e esse ele é Jesus, esse pronome, né? Então, é um artifício. A gente admira muito o artifício que o judeu faz e nos alegramos bastante desse respeito. Mas, tecnicamente, não. Não adianta. Volney, como é que as redes sociais têm sido usadas? Porque você falou uma coisa aqui que eu não entendi muito bem. Explica para nós. Você disse que as redes sociais sempre existiram. Antes da internet, elas estavam aonde? Então, quando você tem um grupo da mocidade da igreja, é uma rede social, né? Porque ela se interliga. E você bate papo quando termina o culto ou quando termina o programa dos jovens, eles estão conversando. A igreja é uma rede social. Quando termina o culto e fica aquele burbúrio, né? E as pessoas falando, são grupos, é a sociabilização das pessoas. Então a gente está conectado. O que muda com a tecnologia, e aí é que a gente precisa levar em conta, a internet mudou o aspecto social, que é dar maior velocidade, dar maior facilidade para você se conectar com as pessoas. Mas normalmente as pessoas com as quais eu mais me relaciono são aquelas que já em alguma ocasião foram meus amigos. Então, na verdade, hoje, o Facebook, por exemplo, ele tem a possibilidade de ele agregar vários grupos meus, o grupo da igreja, o grupo do trabalho, o grupo da minha mocidade, o grupo do meu clube e assim por diante. E eu consigo reunir tudo isso pela internet. Mas no fundo, antes de ser uma rede social na internet, ela era uma rede social física, humana, contato carne, né, de pessoas humanas se vendo, olhando face a face, né? Então, o que a internet fez foi tornar eletrônico algo que já acontecia em nível humano. Uma coisa que eu acho que é fácil de entender, é difícil de explicar, que é o seguinte, a internet, ela elimina a necessidade de uma intermediação. Então, por exemplo, para eu continuar conversando na igreja após o culto, o zelador tinha que deixar a luz acesa. Normalmente o zelador apagava a luz para mandar a turma embora. Perto da meia-noite, então, diga-se de passagem. Quando já chegava perto da meia-noite, faça-me o favor, né? Então, na verdade, o que a internet permite? Não precisa do intermediário, não precisa que o zelador seja paciente e aguarde o último se mancar e ir embora do âmbito da igreja. Ou de um restaurante, ou de uma pizzaria, ou da casa de alguém onde você está reunido, um clube bíblico, por exemplo, né? Para que as pessoas possam ir embora. Então, na verdade, essa desintermediação, que às vezes é feita por uma pessoa, por uma entidade, por uma instituição, ou por um lugar físico, ou pela soma disso. A igreja é um lugar físico e é uma instituição. Certo. Mas você não precisa mais do lugar físico nem da instituição para você estar conectado em rede social. Mas, invariavelmente, aquela sua conexão na rede social iniciou-se fisicamente. Quer na igreja, no trabalho, na escola, na família, ou às vezes até nem pelo fato de você ter conhecido a pessoa, mas que a pessoa é um parente seu ou é um amigo de um amigo seu. Então você acaba permitindo a proximidade mais rápida sem a necessidade de um contato físico. Perfeitamente. Agora, professor Davi, essa questão do uso do nome de Deus e tal, o senhor deixou bem claro,
tem a ver com a identidade tanto de Deus quanto de Israel, e Israel era o projeto de marketing de Deus, né? Era por meio de Israel que Deus se tornou conhecido no mundo e tudo. Apesar de todo o zelo que Israel sempre teve pelas questões de Deus e pelo nome de Deus, Deus não estava muito satisfeito com Israel. Você está tocando um assunto muito interessante. Por exemplo, a palavra em vão, por exemplo, vão, ela está ligada em Malaquias, capítulo 3, verso 14 e 15, ela está ligada à blasfêmia. Então, e ligada à blasfêmia no contexto de adoração. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam rejeitando, no capítulo 3, eles estavam rejeitando a proposta que Deus estava fazendo para eles, para os judeus que estavam em adoração corrupta. Aliás, faz parte do meu livro, Malaquias, Adoração Corrupta. Então, Deus está fazendo um apelo para eles voltarem às Escrituras e receberem e atentarem a ela literalmente para executar os serviços de adoração. E ele disse: não adianta, é inútil aceitar a tua proposta. Isso é uma blasfêmia. Então, isso vê no verso 13, 16, 17. E por causa disso, aí o profeta começa a mostrar uma outra atitude interessante. Lá no mesmo grupo, tinha um grupo que estava estudando os nomes de Deus, honrando esse nome, enquanto os outros estavam em corrupção de adoração. E no mesmo lugar, os sacerdotes corrompendo a adoração, rejeitando as informações da Escritura. É inútil. Que nos adiantou te servir. Mas, de repente, ele coloca um grupo que está estudando os nomes de Deus. Posso ler aqui? É interessante? Claro. Interessante? Sem dúvida. Desculpe, eu estou com o fato de ter esse lado remete também para a questão do nome de Deus em vão nesses grupos de adoração e nesses grupos de música gospel, que muitas vezes você não tem uma letra teologicamente adequada. Então, essa discussão, ela pode ser meio bombástica aí, porque pode desdobrar aí, muita gente vai ficar chateada, mas verdade seja dita. Não é só nas redes sociais que o nome de Deus é colocado em vão. Na adoração. Na adoração, no jeito de se colocar, no jeito de se postar. Muitas vezes a pessoa está lá na frente e não é para Deus a adoração. E nesse sentido, Israel nos ensina. Exatamente. Agora, há uma questão muito interessante. Adoração não pode ser misturado com louvor. Então, o que eu vejo aí de louvor é terrível. E pouca informação escriturística para entender o que é adoração. Então, voltando àquele texto que nós estamos dizendo, ele diz o seguinte: que temos falado contra ti. Vós dizei, inútil é servir a Deus. A palavra inútil é vão, no hebraico. Então, eles estavam rejeitando retornar para as Escrituras. Agora, qual é o problema de hoje? Na nossa adoração? Colocar louvor no lugar das Escrituras? Tomar conta com louvor e as Escrituras nem é explicada? E só ler um pequeno trecho burocraticamente para dizer que leu a Bíblia? Então, a nossa adoração é um fracasso, no sentido geral, salvo algumas exceções. Porque louvor nunca pode substituir as Escrituras. Agora, outra questão. Como resolver esse problema? Aí aparece um grupo, aqui no capítulo 3, no verso 10. Então, os que temiam o Senhor falavam um com os outros. E o Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito. Eles temiam e lembravam o seu nome. Você veja, enquanto os outros rejeitavam as Escrituras, no mesmo lugar, pessoas
lembravam o seu nome. Isso é em vão? Não. A importância de estudar os nomes de Deus. E olha, a beleza dos nomes de Deus, por exemplo, vou contar uma história de um missionário indiano que estava na Índia, e num cerimonial muito grande, gente com autoridades, e ele viu um indiano com, como é que é o nome? Cheio de pedrinhas aqui, como é que chamam? Que nós chamamos aqui. Aquelas contas? Coisa. E ele é muito grande. E ele passava pedrinha por pedrinha na boca e tirava, e passava, e assistindo a reunião, e voltou novamente. Aí o missionário perguntou: o que é isso? Esses são os nomes dos meus deuses. Nossa, é como se fosse um então terço. O missionário ficou assim desafiado: mas se os deuses têm 300, e contou que tinha 300 nomes, então na Bíblia deve ter mais de 300 nomes de Deus. E tem mesmo. Temos compostos, né? Mas tem. Então, é questão apenas de ter paciência, e nós vamos nos alegrar muito, porque os nomes de Deus revelam as ações e os atributos de Deus em socorrer a raça humana. Muito bonito isso. Muito bem. O Sérgio de São Paulo diz assim: estão exorbitando. Pastor fulano de tal, candidato de Deus, e toda cidade tem um para cada denominação. Uma bagunça. Quando martela o dedo, substitui palavrões pelo santo nome. Isso é comum. Será errado? Claro que é errado, né? Afinal de contas, e esse uso do nome de Deus para justificar ou incensar uma atitude ou alguém nas redes sociais? Até o político, né? Que usa o nome de Deus em vão, né? Para colocar o seu ponto, na verdade é um ponto político, ou às vezes pessoas que querem o chamado bullying, né? O que é o bullying? É quando você faz um assédio para denegrir a pessoa ou diminuir a pessoa. É algo que vai além do apelido, vai além da chacota. Então realmente você faz muito isso e você, perdendo as estribeiras, acaba usando o nome de Deus para diminuir a pessoa. Então tem realmente muitos abusos, tem muita coisa sendo feita de maneira impensada e feita de maneira totalmente desequilibrada. Eu gostei do gancho do vão e vazio, né? Porque você usar o nome de Deus no vazio é uma forma de você ir contra Deus, né? E muitas pessoas não têm uma base para usar o nome de Deus, no sentido, não é o momento, não é o contexto, não tem uma fala, não tem um argumento, não tem uma mensagem, e coloca o nome de Deus só para parecer bonito. Você sabe, no caso do judeu, ele está tratando de preservar a pronúncia e o nome Jeová, né? Acontece que é importante a palavra vão junto com esse nome Jeová. Por quê? Quando você analisa as primeiras passagens de Jeová na Bíblia, Jeová está buscando o homem. Ele está disciplinando o homem. E ele está restaurando o homem. Portanto, por que usar o nome dele em vão? Porque o nome dele significa: eu busco o homem, eu disciplino o homem, mas restauro o homem. Como é que eu vou usar esse nome em vão? Com essa manifestação de Jeová sempre desse jeito, buscando o homem, disciplinando o homem e restaurando o homem. Por que eu vou usar em vão? Quando você fala nele, ele está fazendo alguma coisa desses três aspectos. Agora, muitas vezes usa-se o nome tanto de Deus quanto de Jesus, né, para contas de piada, de brincadeira. E demais. Por exemplo, Jesus Cristo falando: se não creres que eu sou, está falando de Jeová, morrereis nos vossos pecados, falando para os judeus. Eles não podiam crer que um homem é Jeová, mas nós podemos crer. Por isso, a alegria da minha salvação.
E o lamento do judeu não entender isso, né? Não entender isso. Mas tem os que entendem, né? São os messiânicos. Ah, graças a Deus, tem um remanescente. Eles são chamados de messiânicos. São messiânicos. Por que não cristãos? Porque a nossa igreja não sabe receber judeus crentes. Sério? Sem dúvida. A cristandade basicamente é antissemita. Ou você acha que não é? Não sei, eu que fiz a pergunta. Nos esclareça aí, né, professor? Por que seríamos antissemitas? Olha, nós temos a história que promove as perseguições aos judeus. Porque matou judeu, porque matou Jesus, porque matou isso, porque fez isso. O que é isso? Quem é que ensinou isso? Não é verdade? E quem é que substituiu Israel na Bíblia por igreja? Por que isso? A teologia nossa, a teologia da cristandade em geral, tirou Israel da Bíblia e colocou no seu lugar igreja. E a Bíblia ficou desse tamaninho quando tira Israel da Bíblia. Através de artifícios, né? Naturalmente. Fica desse tamaninho. Mas põe Israel diferente de igreja, a Bíblia fica suculenta. Cheio de informações. Vamos fazer um debate sobre isso, então. Pode fazer. De vez em quando eu faço aqui. O chamado teologia da substituição. Exatamente. Tá bom. Vou repautar esse tema aqui. Marcelo Alves Farias, ele é do Distrito Federal, lá em Brasília. Boa tarde, amados irmãos, e que a paz do nosso Senhor esteja convosco. Colocando a minha opinião ao tema proposto, não vejo problema algum em usar o nome do Senhor nas redes sociais, desde que seu nome seja empregado para evangelizar ou exortar alguma pessoa em especial. Porém, não é o que testemunhamos muito nas redes, que usam o seu nome para defender pontos de vista pessoais, para incentivar uma intriga religiosa, em placas de comércio e vários outros vínculos que não é o fim proposto de edificar uma alma, muito menos evangelização. Portanto, esse tipo de uso, acredito que viola o terceiro mandamento. É interessante o que ele colocou aí, mas eu não sei se eu entendi bem. Porque uma coisa é você evangelizar no geral. E aqui eu que estudo comunicação há muito tempo, eu acho que é uma comunicação ineficaz quando você manda uma mensagem sem ter uma interatividade, sem ter um diálogo prévio. A segunda coisa, como é que eu vou exortar nas redes sociais? Está contra o preceito de chamar a pessoa e conversar com ela e confrontar ela e, se precisar, chamar uma testemunha para estar conversando com ela. Então, até no procedimento eclesiástico correto, o exortar em redes sociais é uma coisa que foge do preceito bíblico. Então, não se deve espiritualizar a rede social, porque você acaba correndo o risco de você estar praticando um papel que não é um papel de amor, não é o papel do entendimento, não é o papel da promoção do reino de Deus. Quer dizer, ele mesmo coloca, sem fazer intriga religiosa, isso eu concordo. Mas tem que tomar cuidado para não fazer uma intriga pela intriga, porque eu acho que eu devo exortar fulano de tal. Exorte esse fulano de tal na intimidade, no contato um a um, na possibilidade até de eventualmente você colocar algum outro irmão em amor para conversar com ele. Tudo que é colocado na rede social é público? Olha, se não é público entre nós, é público para a CIA. Na verdade, é muito fácil a coisa se tornar pública. Então, às vezes até um erro, às vezes até se tem aquela famosa brincadeira, né? Que a pessoa conta um segredo para o outro e daí o outro vai falar, olha, você guarde esse segredo porque eu guardo. Se alguém estiver divulgando aí, é você que falou. Quando ele foi o primeiro a falar o segredo, a contar o segredo. Então, às vezes, pode ser uma coisa particular, mas você não tem controle sobre o seu interlocutor. O seu interlocutor pode colocar isso.
Então, e você coloca por escrito, que fica uma coisa mais... Quer dizer, uma coisa é você falar, você mencionar, outra coisa é você escrever, quase como assinando embaixo, que aquilo é a sua verdade e você está colocando isso diante do seu irmão. É arriscado. Mas é interessante, eu acho que seria bom definir o que é testemunhar e evangelizar. Testemunhar é isso que eu estou vendo na rede. Fala de Deus, Deus fará isso para você, eu estou te exortando, etc. Está testemunhando, cita uma passagem bíblica. Mas evangelizar é levar uma pessoa diante das Escrituras a pensar nelas e a decidir o que a Escritura está pedindo e apelando para ele. Isso é evangelizar. Quando leva alguém nas Escrituras. O resto é testemunho, que pode levar as pessoas às Escrituras. Sem as Escrituras, a evangelização não existe. Agora, o Marcelo menciona uma coisa aqui que me chamou a atenção, que não tem muito a ver com a internet, mas que tem sido visto, né, já há algum tempo aqui no Brasil. Pessoas colocarem na placa do comércio, por exemplo, alguma identificação usando o nome de Deus, o nome de Jesus e tal. Vocês acham isso positivo, negativo? Deus é fiel, né? Quer dizer, e Deus me deu este carro. Eu estava vindo para cá e tinha no para-brisa traseiro, Deus me deu esse carro do lado eu sou corintiano, do lado de um símbolo do Corinthians e do símbolo da Gaviões da Fiel, né? Então é muito gozado, como até é uma coisa que não tem a ver com a fé evangélica, porque muitos usam isso como um amuleto. É verdade. Usam o nome de Deus estampado em seus carros como um amuleto, para se livrar de roubo, se livrar de acidentes, né? Para que tenha uma situação menos problemática com o seu veículo. Eu penso que realmente nós estamos nessa civilização de vídeo. Creio eu, que está levando a um fracasso no entendimento bom de cada palavra. As palavras hoje faladas não são bem entendidas. Elas só são bem entendidas quando acompanhadas de uma imagem. Vamos dizer, há 40 anos atrás, aqui a Igreja Presbiteriana Unida tinha fila para entrar na igreja para ouvir o orador, por causa da importância da palavra. Cada palavra é importante. E a Bíblia dá essa ênfase. As palavras das Santas Escrituras, as palavras. Hoje, as palavras são vulgarizadas e diminuiu a importância delas. As pessoas não conseguem entender a palavra. Eu creio, estudando um pouquinho esse assunto, se isso permitiu, a palavra, bem-aventurados que leem, não é os que veem. A Bíblia ressalta bem. Então, a palavra de Deus é um exercício extraordinário para as pessoas. As pessoas lendo a palavra, ela tem que criar uma imagem, a pessoa cria uma imagem para fixar na memória. Quando você substitui a leitura da palavra ou a importância do sentido da palavra, do significado de cada palavra, as pessoas não conseguem entender os textos. Até isso é visível nesses testes, nessa análise que se fazem de pessoas que vão entrar em concurso. Difícil de entender, eles não estão entendendo o que estão lendo. Agora, só entende se tiver uma imagem junto com a palavra. Agora, se você tira a imagem, a palavra para ele fica sem sentido. É isso que eu percebo, se as permitirem. Tem havido um fenômeno relativamente recente, né, por causa da tecnologia, mas que a gente percebe em alguns exemplos do que o senhor acabou de dizer. Se você pegar as letras das músicas, música popular, né, do passado, elas eram muito mais poéticas e muito mais ricas do que as mais recentes. Qual é o momento da mudança? É quando você passa a ter clipe musical, porque o clipe musical prioriza a imagem, né, em detrimento
da letra, porque o que se comunica é a dança ou a situação vivida no clipe. Então as letras passam a se empobrecer de forma bastante aguda, né? Na medida em que o que interessa é a dança ou a apresentação que está sendo vista e não aquilo que está sendo dito. Essa é a dificuldade. Então essa é uma... Eu conheço alguns cristãos muito radicais, que inclusive alguns deles participaram da tradução da NVI, que são, assim, contrários a qualquer tipo de imagem, inclusive de fotografia. Tinha um que não tirava fotografia nem para documento. Tudo bem que ele não era muito certo da cabeça, mas enfim, é o inteligentíssimo, né? Inteligentíssimo, sujeito... Falava várias línguas? Você conhece ele, né? Eu sei quem é. Você conhece, né? O homem era triste, viu? Era triste. A fotografia não pode, porque imagem deturpa, é contra a palavra e não sei o quê, mais ou menos o que o senhor está... Não, mas não é o caso assim. Não, claro. Mas apenas estou achando que o valor das palavras está em decadência. É verdade. Eu tenho que chamar um intervalo e a gente continua esse debate já no Vejam Só. Eu estava conversando com o professor Davi sobre uma descoberta entre aspas, para ele conhece isso desde que eu era criança. Lá em Ezequiel há um texto, o senhor acabou de soltar um livro sobre Ezequiel, né? Sim, sim. Que fala sobre a blasfêmia. Certo, aqui. Olha o livro aqui. Eu apresentei aqui semana passada, acabou de sair do forno, né? Deixa eu mostrar aqui. Está aqui, ó. Ezequiel, o futuro de Israel. E tem um trecho aqui do livro, capítulo 36, né, que você estava dizendo. Perfeito. O senhor pode ler para nós aí o que a Bíblia fala? Sobre blasfêmia. É extenso, mas eu quero apenas resumir. Então é o seguinte, quais são as causas que levaram Israel a disperso entre as nações? Ele contaminou a terra e se tornou uma nação idólatra. Certo? Então o Senhor colocou. Quando os povos viram o povo de Israel espalhado pelas terras, falam, mas que Deus é esse? Porque eles ligam, os pagãos ligam a terra com o Deus da terra. Certo. Que Deus é este que expulsa o seu povo da sua terra? Então, eles não têm mais nada. Então, essa ideia evoluiu dentro do cristianismo, como que dizendo, olha, esse povo perdeu a sua nacionalidade, perdeu a sua origem, perdeu tudo, porque ele está sem terra. Não é. Deus está disciplinando esse povo. E como é que essa disciplina termina? Quando as nações começarem a blasfemar o nome. E por que blasfemar o nome? Por causa dessa situação. Começaram a fazer zombarias dos judeus, etc., porque é um povo que perdeu o Deus da sua terra. E começou a se crescer essa blasfêmia, e quando veio o ano 70, então a coisa se tornou mais vulgar sobre isso, né? Agora, então ele diz o seguinte aqui, no capítulo 36, verso 20, e chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Quando a gente pensa assim, a gente logo percebe o seguinte, que o Senhor arriscou o seu nome para disciplinar a nação de Israel. Ele não teve dúvida, precisou disciplinar a nação de Israel arriscando o seu nome. Pois dele se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram que sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu nome, do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Como é que ele vai resolver esse problema? Ele vai restaurar a nação de Israel, mostrando às nações que Deus está em atividade, não está em silêncio, vai restaurar ainda a nação de Israel completamente, diante das nações, debaixo de juízo. É uma coisa impressionante. Verdade. Isso. Então, por causa de quê? Porque o nome do Senhor está sendo blasfemado no meio dos gentios, das nações. E a gente vê em Apocalipse que a blasfêmia é a característica principal do Apocalipse, da tribulação. Então... Tanto é que a besta tem um diadema cheio de blasfêmias, né? Pois é. Quando você veja, por exemplo, Apocalipse capítulo 11, verso 11, blasfêmia. Capítulo 13, o anticristo com blasfêmia. Capítulo 14, você vê dois grupos, um blasfemando e o outro temendo a Deus.
Então, tudo isso está no Apocalipse. Então, por que o Apocalipse? É o Senhor julgando para honrar o seu nome, por causa de Israel. Por causa de Israel. Guaraci Andres Júnior, da capital paulista, diz assim: há de se distinguir o uso abusivo de falar, repetir muitas vezes. Dar graças a Deus por tudo, inúmeras vezes no dia, não me parece inadequado. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Caso a pessoa não se sinta incomodada, não há abuso. Mas é que às vezes a pessoa fica meio endurecida, não fica, Valnei? E não é só isso, quer dizer, de novo, a gente imagina quando se trata de redes sociais que você está participando com outras pessoas. Será que você está escandalizando a outra pessoa? Será que a outra pessoa realmente está entendendo que você está sendo honrando a Deus, em agradecer de uma forma muito atabalhoada? Eu acho que tem um outro lado, que a gente falou da palavra, né, e da carta, né, de nós sermos carta de Deus. Então, é o nosso exemplo, é como a gente age no dia a dia, né? Muitas pessoas, não adianta só conversinha, as pessoas precisam sentir você com a sua compaixão diante do seu amigo, como você anda, como você caminha com ele. Quer dizer, a influência da sua vida, que é o grande fator de evangelização. Não é só você pregar no vazio, soltar as palavras, soltar as mensagens e pronto, né? Tem que haver uma demonstração de que você realmente é uma carta de Deus, que você exala o bom perfume de Cristo. Agora, Valnei, me diz uma coisa, como é que você vê essa questão de... Porque o que a gente vê bastante, pelo menos no meio neopentecostal, né, é uma tendência muito forte de as pessoas só saberem falar sobre a Bíblia. Então, tudo elas põem Deus no meio, tudo elas põem Jesus no meio, elas só conseguem conversar sobre a Bíblia, não conseguem conversar sobre nenhum assunto que não envolva a fé. Isso é positivo ou negativo? Então, espiritualizar o seu dia a dia é um risco, porque você, na verdade, não está separando. É claro que você tem que ter o senhorio de Cristo em todas as áreas da sua vida, mas essa forma espiritualizante de você tratar as coisas corriqueiras é um perigo, porque no fundo, você está voltando para aquela situação de exagerar no nome de Deus em vão. Quer dizer, você está usando o nome de Deus onde não deve se aplicar. Deus está lá presente. Então, haja como se Ele estivesse presente sem precisar falar. Dizem, né, que quem fala muito é porque está querendo encobrir alguma coisa. Eu tenho um amigo que é psiquiatra e às vezes eu chego para ele com alguma outra pessoa da minha família, falo: olha aqui a minha filha, como vai você? Tudo bem? E ele responde assim, com um aceno da cabeça. Ele não fala muito, ele não é efusivo como eu sou, porque é a forma de ele ser. Ele resguarda a palavra, ele resguarda a forma de se expressar, de se manifestar. Então eu acho que a gente precisa trabalhar muito com equilíbrio, porque essa espiritualização excessiva pode, no fundo, revelar algum problema mais embaixo, que, na verdade, se você agir de acordo, as pessoas vão ouvir, porque as suas ações gritam, falam muito mais alto do que as suas palavras. O senhor concorda? Ou o senhor acha que o crente em Jesus tem que aproveitar todas as oportunidades? Eu vou dar um exemplo, como eu reajo diante de uma situação. Vou fazer um negócio com alguém. Aí, de repente, sai assunto e eu me declaro que sou crente, evangélico, ele também. Aí, para ele garantir o negócio, ele começa a dizer: eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Então, ele enfatiza ele ser da igreja para que eu adquire confiança. Isso eu fico para trás.
Porque ele não está citando a palavra para me dar confiança. Então, a turma está investindo em organização para dizer alguma coisa. E eu estou interessado em investir nas escrituras, ou em homens que falam das escrituras, pelo menos. E assim eu consigo, assim, tento separar um pouco o joio do trigo. Tá certo. Muito bem. A nossa equipe de reportagem foi lá para Rua Conde de Sarzedas, em São Paulo. Tem bastante crente lá, então ela fez essa pergunta para as pessoas que estavam nas lojas. Vejam só. O uso excessivo do nome de Deus e de Jesus nas redes sociais, no Facebook, no Orkut, na internet, não viola o terceiro mandamento? Não. Deus é soberano, né? Ele disse, se eu parar, se eu me calar, até as pedras clamam, né? O nome de Deus ser propagado. E a violência está aí porque o pessoal se omite do nome de Deus. Eu creio que não. É uma forma de divulgar a palavra de Deus, né? Agora, depende da interpretação de cada um. Pode, porque o nome de Jesus ele tem que ser pronunciado. Não importa a forma que for falado, mas o nome dele deve ser falado sim. Mas eu acho que não tem esse problema. Pelo que eu vejo lá, é coisa séria, é uma mensagem de conforto, é uma mensagem evangelística, não seria um piada. Agora, em relação ao nome de Jesus, não há essa proibição. O que não diz em relação ao nome de Jesus, Messias, Cristo, mas sim a Jeová. Se for usado de uma maneira banal, sim, né? Acaba violando sim. Mas desde que ele seja empregado para evangelizar de uma maneira correta, eu acho que não, porque Jesus nunca é demais. Eu acho que não. Por quê? Porque é melhor falar do nome de Deus do que do nome do diabo, né? Agora tem que ver que forma estão usando o nome de Deus, que é um nome santo, sagrado e poderoso. Não pode estar falando por brincadeira, porque Deus não é brinquedo. É verdade que pode usar o nome de Jesus como quiser, mas o nome de Deus não? Não, mesmo Jesus é Jeová. Se não creres que eu sou, a palavra eu sou faz parte da palavra Jeová. Portanto, Jesus se iguala a Jeová. Desculpe, com todo respeito, a palavra Jeová ou Jeová. Quando Jesus diz que ele é o Jeová que chamou Moisés, né, em Êxodo capítulo 3, ele está se dizendo igual. Se vocês não crerem que eu em carne sou Jeová, morrereis nos vossos pecados. Portanto, o mesmo respeito... O mesmo respeito à pessoa de Jesus. Outra coisa, lá em Filipenses, no capítulo número 2, o apóstolo Paulo diz que Deus exaltou Jesus de tal maneira que lhe deu o nome... Acima de todos os nomes. Que está acima de todo nome, no céu, na terra, debaixo da terra e tal. Então, por exemplo, uma palavrinha para os que muitas vezes nos questionam por não venerarmos o nome de Maria. Né? Mas por esse texto de Filipenses capítulo número 2, o nome de Jesus está acima do nome de Maria, se ela, supondo que ela seja intercessora, esteja no céu, etc. Nós não cremos assim, mas se você crê assim, tá bom. Mesmo assim, em Filipenses capítulo 2, o nome de Jesus está acima do nome de Maria. Não há dúvida. Então aquela história de pede à mãe que o filho atende é uma blasfêmia contra Jesus. Pois é. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Tem que invocar o nome dele, mas crendo que ele é o mesmo. É o mesmo. E todo respeito a esse nome Salvador nosso. Amém. Muito bem. A Sandra Ribeiro, da capital paulista, diz assim: acredito que só há violação do mandamento quando a intenção é ruim. Sempre posto versículos e partes de mensagens, letras de músicas e vídeos de homens e mulheres que são usados por Deus e que podem alcançar outras pessoas, trazendo paz, alegria, uma orientação, exortação e assim cumprir o ID, né, que é o mandamento de ir pregar o evangelho e tal. Tem a ver com a história de a boca fala do que está cheio o coração. E não foi o próprio Senhor que repreendeu os apóstolos que estavam indignados com alguns outros que estavam pregando seus ensinamentos? Tá bom. Eu entendo até o que ela está colocando. Quer dizer que é você, então, Sandra, que está colocando vídeos na minha página do Facebook?
O que eu quero dizer é o seguinte, gente, temos que tomar muito cuidado com a vulgaridade, porque hoje no processo computacional da internet, você pode fazer quantas cópias você quiser, você pode fazer uma multiplicação de mensagens, porque não tem custo e não tem fim. Agora, você vulgarizar uma coisa que acaba se tornando chata, que acaba se tornando pedante, ouvir o mesmo testemunho, ouvir a mesma música, isso não faz bem. É muito mais importante nós sermos no dia a dia pessoas honradas, que mostram através do proceder, que temos compaixão, que temos paciência com as pessoas, do que, na verdade, abusando da paciência dos outros com excesso de pregação, excesso de mensagens, achando que isso é zelo por Deus, achando que isso é cumprir o mandamento do ide. Muitas vezes não é, está fazendo o deside, está fazendo o anti-ide. Tudo bem, não é tomar o nome de Deus em vão, não é, longe disso, mas na internet muitas pessoas usam o nome dos outros em vão, né? O meu é um deles. Por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos. Olha, se você achar algum perfil meu no Facebook, é falso. Eu não tenho perfil. O Vejam Só tem, o João Vitor fez o perfil recentemente do Vejam Só no Facebook, mas eu não tenho perfil no Facebook. No Twitter eu tive, está parado há muito tempo, né? E tem algumas pessoas, alguns pregadores, que usam bastante a internet, sobretudo aquele site onde tem vídeos, né? E de vez em quando alguém lá da minha igreja, ou os meus filhos, localizam algumas referências nada honrosas a mim. Né? Então, olha, eu desafio, quem é que colocou mais vezes e, em primeiro lugar, em rede nacional, na televisão, debates a respeito da maçonaria, ao vivo, aqui. Fui eu que fiz isso. Paguei um altíssimo preço por causa disso. Paguei, estou pagando até hoje. Mas eu fiz isso. Um dia desses, um gaiato aí, pregador que tem ministério na internet, me chamou de maçom. Pelo nome. Aí meu filho ficou indignado. Eu sou da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Da maçonaria. Completamos agora, dia 31 de julho, 110 anos de organização. E nasceu por causa da maçonaria. Para combater a maçonaria. Né? Eu tenho mais de 30 anos de ministério dessa igreja. E me chamou de maçom lá. Ele é maçom, sim, não sei o que e tal. Então tem muita gente que usa o nome dos outros em vão. Né? E a internet é um território sem lei, é isso mesmo? É isso mesmo, e infelizmente a gente tem que, e aí peca mais ainda os próprios crentes que usam da internet para se alavancar, para aparecer. Então, quando alguém pega você e faz todo um debate isolado, quer dizer, ele te chama para briga, chama para o debate, quando na verdade ele é que está querendo aparecer. Ele está querendo que seja replicado. Para ser replicado. Olha só, o fulano foi quem teve a coragem de falar. E quando na verdade, gente, não é nada disso. Somos todos iguais na internet, nada de querer ser superior ou querer tratar a outra pessoa de forma como ela realmente não merece, não é digna. Eu estava observando esse fim de semana, até por causa do Papa Francisco passando por aqui, como alguns dos nossos grandes líderes aí, o pessoal que está na televisão, né? E um desses líderes, ele colocava no Twitter, mas uma coisa, e olha, pode procurar, porque você vai ficar semi-escandalizado e ao mesmo tempo esclarecido, para ver como não deve ser feito. Ele colocava assim, você está com inveja de mim, falando com outra pessoa, né? Eu tenho mais de 8 milhões de livros, o meu ministério não depende de outras coisas. Quer dizer, ele falava de uma maneira arrogante, de uma maneira não edificante, que você fala, puxa vida, olha só, está perdendo uma oportunidade
para ter uma postura digna, edificante, exemplar, testemunhal, até no momento em que, por causa da religião e do Papa, está todo mundo com os olhos e as lentes no dobro, olhando para as nossas faltas, as nossas falhas. E o que irritou profundamente esse líder pregador é que ele postou uma crítica como se a simplicidade demonstrada pelo Papa Francisco fosse falsa, né? O Vaticano nunca foi simples, o próprio Papa falou isso, né? Não, nós temos que demonstrar simplicidade, a igreja cobra isso, e como ele deixou há muito tempo de ser uma pessoa simples, muito pelo contrário, né? Só anda em carro sofisticado, bom, enfim. Então ele se doeu com isso, e um líder católico romano entrou no Twitter dele e falou: meu irmão, acho que o irmão está equivocado. Foi brando. Foi, né? Brando até. Tentou trazer, foi ou não foi? Foi. E aí, ele chutou o balde legal, como é do temperamento do dele, perfil. Então a internet é complicada, porque ela pode desnudar as coisas, não é isso? E se você me permite, só para fazer um parênteses, hoje essas manifestações que a gente viu aí nas ruas tem muito a ver com a percepção que o povo tem dos chamados líderes e das instituições. Claro. Gente, o rei está nu. As pessoas sabem como os outros são. Aqueles que se dizem líderes, não adianta querer se esconder atrás das suas vestes ou atrás dos seus tronos. Pode ter certeza. Professor Davi Correia, muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Irmão Volney Falsini, muito obrigado também. Foi um prazer. Professor Davi Correia e o irmão Volney Falsini deixaram o contato deles à sua disposição. Está no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. Lá você os localiza, pode mandar e-mail, fazer convite, tirar dúvidas, eles estão à sua disposição, tá bem? Vamos ver quem vai levar o presente da Agrade. Raudinete Almeida, de Itapuã, em Santa Catarina. Parabéns, Raudinete, para você que fica com a gente, fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos veremos no próximo Vejam Só.